Tocar de ouvido é uma habilidade muito cobiçada por músicos iniciantes, por músicos intermediários e até por músicos avançados que ainda não desenvolveram muito bem essa habilidade. Porém, existem alguns detalhes que precisam ser tratados e eu poderia ter simplesmente feito um único vídeo curtinho, dando um resumão sobre isso, só para ter esse conteúdo aqui no canal, mas eu optei por trazer e fazer o caminho mais longo. Então, nós começamos com um vídeo introdutório e um vídeo que explicou que tocar vem antes de tocar de ouvido, e tocar envolve duas habilidades ou dois elementos fundamentais, que são técnica e sensibilidade. E nessa mesma aula, a aula anterior, nós falamos sobre técnica e eu te expliquei o que estudar, onde encontrar esse material para estudar e como estudar, como organizar os seus estudos. Foi um vídeo bem bacana, vale a pena você ver, vou deixar aqui na descrição. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre o segundo elemento, que é sensibilidade. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito. Já vai deixando o seu like, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se possível, deixe um comentário aqui também. Enfim, dá essa força pra gente, para que a gente possa continuar produzindo para você e para que eu saiba que está sendo útil para você esse conteúdo. Fechado? Então vamos lá. Eu havia dito na aula anterior que sensibilidade envolve algumas coisas, como ouvir, interpretar, catalogar e memorizar. O quê? Sons. Estamos falando aqui de sons, de matéria-prima para a música, ok? Tá, vamos falar sobre cada uma dessas coisas individualmente para compreender esse lance da sensibilidade. Começando por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir música e os elementos que formam música. Música é feita de melodia, harmonia e ritmo. Então, quando a gente fala de ouvir, não estamos falando apenas de consumir música como um consumidor médio, ou seja, a pessoa que só curte mesmo aquele som e gosta do que está ouvindo. Não, estamos falando de uma audição mais crítica, de uma audição de quem realmente está estudando música e quer desenvolver a sua percepção musical. Nesse sentido, quando a gente fala de ouvir melodia, estamos falando de reconhecer intervalos, estamos falando de perceber frases musicais, que são pequenos pedaços de melodia, que quando a gente junta todos esses pedaços formam a melodia completa, formam a música, né, de uma forma geral. Perceber as notas-alvo, quais são as notas mais importantes que a gente encontra nessas frases musicais. E só para dar um exemplo aqui, imagine, por exemplo, um atirei o pau no gato. Quando você tem um lararirarirarararão, temos uma frase musical aí. Pararirarão, outra frase. Parariraram, outra frase. Larararará, mais uma. Pararararará, outra frase. Parará, parararariraram. Temos aí mais uma frase. Então, frases musicais são esses pedacinhos. Comece não só a ouvir, mas a refletir sobre o que você está ouvindo, encontrar elementos em comum, fazer associações, prestar atenção, digamos assim. A harmonia tem a ver com os acordes, com as progressões dos acordes. Ouvir é começar a realmente reparar no que você está ouvindo, quais são as sensações que aqueles acordes causam auditivamente. E uma vez que você percebeu essas sensações, identifique que acorde é aquele. Então sempre que eu ouço esse acorde, eu tenho determinada sensação. Progressões de acordes, chega uma hora que você consegue, de tanto ouvir progressões de acordes iguais, você consegue identificar com facilidade. Vou dar um exemplo. Você pega uma música que tem uma progressão ali simples de 3 acordes. Se você ouve bastante aquilo e ouve com atenção, ouve com esse ouvido crítico que eu acabei de falar, analítico, quando você ouvir uma progressão semelhante em outra música, você vai acabar reconhecendo de forma automática, de tanto que você focou, prestou atenção no que você ouviu anteriormente. Você começa a fazer associações, tá? Então, harmonia também é algo muito importante de se ouvir. E ritmo, padrões rítmicos, ainda mais se você ouve muito um tipo de música específica, um gênero específico, melhor dizendo, você começa a reconhecer facilmente padrões rítmicos. Se você ouve muito rock,
jazz, sertanejo, bossa nova, comece a perceber que existem padrões ali que se repetem tanto na harmonia como na melodia. Na bossa nova você tem ali um padrão rítmico da harmonia dos acordes, aquele padrão pá, 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 ou bossa nova, bossa nova. É um padrão rítmico. Na própria melodia cantada você começa a ter padrões também. No jazz você tem aquele padrão também rítmico que é bem específico. Então, ouvir de verdade aquilo que você se propõe a ouvir vai desenvolver a sua sensibilidade musical. Apenas curtir música, não. Ouça como quem está estudando, como se você estivesse dissecando aquilo que você está ouvindo. Ouça também a instrumentação, tente separar auditivamente enquanto você está ouvindo, tenta focar só no contrabaixo, depois só na bateria, só no violão, na voz. Tenta identificar quantos instrumentos estão ali. Tudo isso vai te ajudar a ouvir de verdade o que você está ouvindo, né? A música, para desenvolver o seu ouvido musical. Certo? Isso seria ouvir. E interpretar seria o quê? Interpretar tem a ver com as sensações que cada elemento musical vão causar em você. Então você está ouvindo determinado acorde e você sente que aquele acorde gera uma sensação de relaxamento, de conforto auditivo. Legal? Começa a tomar nota disso de alguma forma. Depois você começa a perceber que outro acorde gera uma sensação mais de suspensão, algo que não quer ficar ali, ou de tensão, ou de resolução. Comece a perceber essas sensações que os acordes lhe causam. Preste bem atenção nisso. Isso não serve só para acorde, isso serve também para melodia. Daqui a pouco eu volto naquele exemplo que eu dei antes. E isso vai fazer com que você realmente interprete esses sons. Interpretar significa isso, tá? Você sacar qual é a sensação que aquilo te causa para que você possa reproduzir isso depois ou reconhecer isso em outras músicas de forma mais automática, mais natural. Eu tinha dado o exemplo do Atirei o Pau no Gato. Quando nós ouvimos, por exemplo, a primeira parte da música, existe aqui um relaxamento, tá tudo certo. Acabou de suspender um pouco, né? Resolveu, olha que legal, uma sensação de resolução. Houve mais uma suspensão, mais uma tensão aqui. Houve um relaxamento. Tensionou. Tensionou. Resolveu. Percebe como o tempo inteiro, mesmo aquilo que é cantado ou tocado por um instrumento melódico, um violino, uma flauta, não sei, o tempo inteiro essa melodia gera sensações de tensões, relaxamento, pergunta-resposta, de suspensão e resolução, de conclusão de algo. Esse é o tipo de interpretação que vai te ajudar a desenvolver o seu ouvido musical para você tocar de ouvido. E isso também serve para harmonia. Já que eu falei disso, eu vou pegar o violão aqui. Eu só não sei se ele está muito afinado. Eu acabei de decidir pegá-lo. Mais ou menos, mas dá pro objetivo aqui. Então eu vou fazer em dó, tá? Essa música, Eu Atirei o Pau no Gato. Quando a gente ouve a primeira parte, pensando agora em harmonia. Tenso, tá aqui, ó, relaxado. Houve uma suspensão. Resolveu. Tá, aqui mais tranquilo, tô fazendo esse sinal de tensão, mas na verdade resolveu, ficou mais tranquilo. Tensionou. Relaxou. Tensionou. Pediu para relaxar e relaxou. Ou seja, os acordes, vou repetir aqui só os acordes também passam essa sensação de relaxamento, suspensão, de tensão e de resolução, ou relaxamento novamente, ou conclusão, tá?
Essas sensações é o que uma pessoa que toca de ouvido sente. Mesmo que ela não saiba dar nome para isso aqui, a gente está nomeando tudo, mas ainda que aquela pessoa nunca tenha estudado de maneira formal, ela consegue perceber essas coisas. Por isso que ela toca de ouvido. Por isso que muita gente conhece alguém, tem um parente, um amigo que nunca estudou formalmente, mas que é só você começar a cantar que ela vai achando ali os acordes e consegue te acompanhar, seja lá em qual instrumento for. Tudo bem? E em relação a ritmo, onde é que entra essa questão da interpretação? Você está ouvindo ali padrões rítmicos, tanto na melodia, que tem a ver com sons mais curtos e mais longos, né, que você vai combinando ali para formar a melodia, mas também você começa a sentir pulsações, e aí essas pulsações você vai perceber que tem uma organização. Eu tenho uma pulsação mais forte a cada 3 pulsações, a cada 2, a cada 4, e aí você começa a reconhecer se aquele ritmo que você está ouvindo é binário, ternário ou quaternário, ou mesmo outras possibilidades, quinário, setenário, depende do que você ouve. Eu coloquei aqui as 3 principais formas rítmicas, né? Binária, ternária e quaternária. Você começa a perceber padrões repetitivos no ritmo, células rítmicas, começa a identificar mais a linguagem musical. Então, supondo que você esteja ouvindo muito rock, você começa a perceber que no rock tem algumas coisas que são características específicas desse gênero, no jazz também, e estilos, músicas brasileiras também, as articulações específicas de cada linguagem. Tudo isso você começa a perceber a partir da interpretação. Começa pelo ouvir, consumir esse som de maneira analítica, de maneira técnica, e depois essa interpretação que você começa a fazer comparando uma coisa com a outra, tá? E percebendo essas sensações que você tem tanto na melodia como na harmonia e no ritmo. Tudo bem? A terceira coisa seria catalogar. E aqui eu até uni numa frase só, tanto para melodia, harmonia e ritmo. Catalogar vem no sentido de quando eu ouço X, significa Y. O que quer dizer isso? Imagina você criar várias caixinhas na sua mente e em cada caixinha você começa a colocar determinados tipos de sons, de padrões, de algo que você já ouviu e já interpretou. Então você começa a separar esse conteúdo, essas informações todas, de modo a ter um acesso mais fácil depois, quando precisar. Então é mais ou menos assim. No momento que você ouviu muito jazz, consumiu muito jazz, entendeu ali, interpretou os elementos que fazem parte desse universo, dessa linguagem musical do jazz, você vai ali numa caixinha mental e guarda essa informação. Isso acontece de forma meio que automática, né? Quanto mais você consome, quanto mais você ouve e interpreta, isso já vai acontecer de forma natural, tá? Não tem um procedimento tão específico para você fazer isso. A partir disso, você já sabe, tá lá na caixinha, que o jazz tem aqueles elementos. Então, quando você precisar tocar um jazz, você vai recorrer àquelas caixinhas específicas do jazz. Agora é rock, agora é pop. Ou mesmo pensando não em estilos, esquece os estilos, vamos pensar em acordes e as sensações que os acordes causam. Você acaba catalogando isso no sentido de toda vez que eu estou tocando um acorde de 5º grau, a minha sensação é de tensão. 1º grau é uma sensação de relaxamento. Você começa a fazer essa coleção de informações sonoras e você começa a guardar isso. Isso só é possível se você ouvir e interpretar da maneira que eu falei agora há pouco. Se você só ouve de forma aleatória, você não vai conseguir catalogar isso. Tá? Então perceba que catalogar, fazer essa diferenciação, essa separação entre os sons, os elementos, os ritmos e tudo mais, só é possível e já vai acontecer de maneira automática se você ouvir da maneira correta e interpretar da maneira correta o que você ouve. Ok? Beleza. A partir dessa catalogação, se é que é assim que se fala, você já vai compreender que toda vez que você ouve determinado som, significa uma determinada coisa. Por exemplo, você ouviu a melodia, a pessoa está lá cantando, e você sentiu, pelo que você ouviu, que aquilo está tenso. Então, você já sabe que vai usar um acorde tenso. Você sentiu que está relaxado, você vai usar um acorde pensando nesse relaxamento. Uma coisa vai trazendo a outra. Tudo isso, para acontecer, precisa ser
memorizado. Então, memorizar aqui é no sentido de, uma vez que eu ouvi, interpretei e cataloguei todos esses sons, fiz uma separação de cada um aqui na minha mente, já sei a diferença, já consigo fazer relações, diferenciações, associações entre esses sons, eu memorizo tudo isso, porque acabo memorizando a partir da prática constante daquilo, e consigo, então, a partir daí, não só reconhecer os padrões todos, como também atuar sobre eles com mais naturalidade, com mais criatividade. Atuar, manipular esses sons, ou, no caso de tocar de ouvido, consigo, ouvindo alguém cantar, ter sensações que me levem a tomar decisões. Quais acordes eu posso usar sobre essa melodia que está sendo cantada? Seria basicamente isso, tá? Então, ouvir, interpretar, catalogar e memorizar faz parte desse processo de sensibilidade. E eu nem quis falar aqui muito de emoção, tá? Que também é um elemento importante, a emoção faz muito parte disso, mas eu estou falando de uma maneira mais técnica, talvez, né? Pensando aí em sensações mais objetivas, de tensão, resolução e assim por diante. Juntando isso, tudo isso que envolve sensibilidade, com o que a gente falou na aula passada sobre técnica, conhecimento musical e habilidade motora no seu instrumento, você já estará muito mais perto de alcançar o seu objetivo de tocar de ouvido, tá? Essas coisas são fundamentais e o motivo de eu dar essas aulas é te dar um caminho, te dar uma ideia de como funciona esse processo. Na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios com você que você vai poder replicar depois na sua casa, nos seus estudos, para aí sim começar a desenvolver, então, na prática, tá? O ato de tocar de ouvido. Tudo bem? Então, essa foi a nossa segunda aula sobre o tema tocar de ouvido. Espero que tenha lhe ajudado, que tenha sido útil. Nos vemos numa próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Um grande abraço e até a próxima aula.